Olá, alunos! Estamos iniciando mais uma semana com a nossa terceira aula, que será a noção de estágios em Psicologia do Desenvolvimento. Eu espero que vocês estejam acompanhando no caderno pedagógico, ok? Vamos falar nessa aula de ciclo da vida, infância, adolescência, fase adulta e velhice como construções culturais, um pouquinho da psicanálise de Freud, da teoria de Piaget e da teoria de Vallon. O conceito de estágio tem origem nas noções de idade, de era, de época, né? O que a gente pode observar que sempre quando a gente fala em tempo é sempre dividido em estágios. Bastante a gente vê isso na história. Está ligado a necessidades educativas daquilo que devemos aprender para melhor nos adaptar à vida. Então, tem determinado estágio lá, seja, por exemplo, da infância. A infância vai ser caracterizada de uma determinada forma e espera-se da infância algumas características, o desenvolvimento de alguns aspectos, para que melhor possa se adaptar à vida. E depois, assim, vai avançando conforme os estágios. Se relaciona com os fenômenos de mudança, com a transformação, com o devir, com aquilo que vai acontecer ainda. Temos na psicologia alguns teóricos do desenvolvimento. Vamos aqui estudar a psicanálise de Freud, a teoria piagetiana e a teoria de Vallon. Existem outras diversas teorias, mas é importante para a gente relacionar aqui com a educação, nesse momento, são essas três. Vamos falar um pouquinho da psicanálise de Freud. Ela também é conhecida como a teoria do desenvolvimento psicossexual. A sexualidade aqui não é apenas em termos biológicos, fisiológicos, mas ela é formada por uma energia psíquica que Freud chamou de libido. Libido é o motor de busca de satisfação de nossos desejos. Todos nós possuímos essa energia. Não só de satisfação dos desejos, como dos pensamentos, dos comportamentos, sempre buscando o prazer. Freud dividiu a mente humana em algumas estruturas. Na teoria dele, isso é chamado de primeira tópica. Dividiu em consciente, pré-consciente e inconsciente. O consciente é onde estão as nossas percepções, os nossos pensamentos, raciocínios do momento, aquilo que a gente dá conta de falar, de pensar. O pré-consciente, ele fica entre o consciente e o inconsciente. Ele está relacionado a conteúdos que não estão presentes no momento, mas que podem facilmente chegar à consciência. Por exemplo, lembranças, que você pode não estar lembrando agora, mas se você se esforçar rapidamente, ela vem para a consciência. Então, é aquilo que a gente pode recordar sem esforço. O inconsciente, para Freud, refere-se ao material que não está disponível à consciência. Então, são pulsões, tendências, desejos de caráter afetivo sexual que foram reprimidos, que foram jogados ali no inconsciente porque não são passíveis de conhecimento direto. Essa teoria de Freud também é conhecida como teoria do iceberg. Para melhor ilustrar, eu trouxe aqui a figura de um iceberg para a gente compreender por que é chamado de teoria do iceberg. Olha só, o iceberg. A ponta do iceberg seria o nível consciente, onde estão as nossas percepções, os nossos pensamentos. O nível pré-consciente, onde estão nossas memórias, nossos conhecimentos guardados, está escondido debaixo da água, mas se a gente precisar, rapidamente emerge. E o nível inconsciente, onde estão nossos medos, desejos sexuais, impulsos imorais, alguns desejos egoístas que estão bem lá no fundo e não são possíveis da gente ter conhecimento. Freud dividiu em fases, em etapas, em estágios, como a gente havia falado, o desenvolvimento humano. Para ele, a primeira fase
é a fase oral, que vai até o 1º ano de vida. Depois vem a anal, do 1º ao 3º ano. Depois a fálica, de 3 aos 5 anos de idade. A latência, dos 5 aos 6 anos. E a genital, dos 11 aos 12 anos. Já Piaget, ele pensava que a habilidade de pensar resulta de uma base fisiológica, mas também da interação com o meio social. Então, a ação do indivíduo na busca de solucionar problemas que vai possibilitar que ele construa o conhecimento e se desenvolva. Então, o desenvolvimento cognitivo, ele também vai ser explicado numa sucessão de estágios. Como a gente falou lá, o Freud tem as etapas dele, o Piaget também tem. Vamos ver como que ele divide? Piaget diz que a primeira fase é a sensório-motora, que vai do 0 aos 2 anos. Nessa fase, o que a gente tem como característica? A criança interage com o meio através apenas das sensações, sem representação ou pensamento. A fase pré-operatória, ou chamada também de pré-operacional, que vai dos 2 aos 7 anos, ocorre aí o aparecimento da linguagem. E é uma linguagem egocêntrica, tudo voltado para a criança, para ela mesma, para a satisfação dos seus desejos. E também a aquisição da coordenação motora. Começa a andar. Depois vem a fase operatório concreto, que vão dos 7 aos 11 anos, que acaba esse egocentrismo. A criança passa a conseguir relacionar e a classificar a partir de objetos e situações concretas, e isso é muito importante para o educador perceber na escola, na hora de ensinar matemática, consegue relacionar causa e efeito. Após vem a fase operatório formal ou de operações formais, que vai dos 11 aos 14 anos. Que aí já a gente chama de adolescência, né? Capacidade de pensar lógica e abstratamente, de questionar. A gente sabe que o adolescente é bem crítico, questionador, consegue formular hipótese e buscar soluções independentes. Não, as soluções não dependem só de observação da realidade. Já Vallon, ele tem uma visão mais completa do ser humano. Ele acredita que ele é formado por aspectos motores, cognitivos, afetivos e sócio-históricos. E foca bastante na afetividade, que é muito importante na hora do educador estar transmitindo seus conhecimentos. Ele também vê o desenvolvimento como um processo de evolução dinâmica e em etapas, em estágios, como a gente falou dos outros dois. Mas para o Vallon, ele divide de uma outra forma. A primeira seria o período da vida intrauterina, onde há total dependência fisiológica e marcada simplesmente por reações motoras. Quando dá um chute lá na barriga da mãe, por exemplo. Depois vem o estágio impulsivo, que seria no nascimento. Então, ela já depende de si mesma para respirar, para autorregular a temperatura do seu organismo, mas no restante ela continua sendo dependente do cuidador, seja para as necessidades alimentares, de postura. Após vem o estágio emocional, que ocorre por volta dos 6 meses, que a criança começa a expressar suas emoções, e aí ela começa a ter as primeiras relações com o meio externo, com outras pessoas, além da mãe. Após vem o estágio sensório-motor, que vai do 1º ano ao começo do 2º ano. Já tem maior exploração do meio físico e aquisição da marcha e da fala. Após vem o período do personalismo, que ocorre entre os 3 e 5 anos.
um período onde a criança começa a confrontar. E esse confronto é importante para que ele forme a sua autonomia. Após essa fase vem o período da puberdade e adolescência, que vai dos 6 aos 12 anos, que há um retorno do egocentrismo, da atenção sobre si mesma, né? Tudo que ele quer atender às suas exigências, então acaba entrando em conflito com os pais, com a escola, que é confrontar as relações estabelecidas pela sociedade. Após essa fase, vem a fase adulta, que Vallon considera que é onde consegue-se o equilíbrio entre o desenvolvimento emocional e intelectual, onde há a estabilidade. Então, na aula de hoje, nós refletimos sobre os conceitos de estágios de desenvolvimento, o que significa dividir o desenvolvimento em estágio, e trouxemos a teoria de alguns psicólogos sobre o desenvolvimento, algumas teorias muito importantes que eu espero que vocês tenham compreendido e que estão no caderno pedagógico também. Essas teorias do Freud, Piaget e Vallon, espero que vocês consigam compará-las, ver o que há de parecido, o que há de diferente e veja qual que vocês acham que tem mais a ver com vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Um abraço.